Olá pessoal, vamos para mais uma questão do vestibular 2016 da UE. A questão diz assim: ó, o conjunto imagem da função f de x igual menos x ao quadrado mais 4 é. Bom pessoal, quando ele quer a imagem, o conjunto imagem, ele quer a representação do gráfico dos valores, né? Que a gente pode representar até no gráfico, fica melhor de entender, no eixo y, certo? Então, se eu for fazer o gráfico dessa função, eu vou imaginar aqui o eixo x e y, eu vou fazer o desenho para a gente entender bem. Ó, tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y, e observe que essa função é uma função do segundo grau, né? É uma função quadrática. E a função quadrática ela é do tipo f de x, para a gente entender bem, igual a x ao quadrado mais bx mais c. Note que nessa função, quem acompanha o x ao quadrado é menos 1. Então, o a é igual a menos 1 naquela função, certo? Eu vou até representar isso lá em cima. O a é igual a menos 1. O b é o cara que acompanha o x que não está ao quadrado, né? O bx. Aqui não tem, então o b é 0. E o c é o número 4. Se eu for fazer o gráfico dessa função, eu posso querer encontrar as raízes, é um ponto interessante do gráfico, certo? Então, é pegar ela e igualar a zero. Então, menos x ao quadrado mais 4 igual a zero, certo? Eu passo o menos x que está negativo para o outro lado, vai ficar assim, ó, 4 é igual a x ao quadrado positivo. E eu posso escrever assim, ó, x ao quadrado é igual a 4, não tem problema. Esse 2 passa tirando a raiz e eu descubro que o x é mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, o x pode ser 2, né, que a gente vai chamar de x', ou o x pode ser menos 2, certo? Então, tem duas raízes. Uma vai estar na parte negativa, que eu vou dizer que é o menos 2, e a outra na parte positiva, a mesma distância do centro, certo? E esse gráfico, ele, já que é uma parábola, né, ou ela vai estar assim, ou vai estar assim. Quem determina é o A. Se o A for negativo, pessoal, concavo para baixo, certo? Então, ela vai ter o formato de um arco aqui para baixo, ou de um arco não, de uma parábola, certo? O B é responsável por deixar o gráfico na direita ou na esquerda. E o item C é aquele valor que quando x é zero, a gente encontra onde o gráfico corta o eixo y. Então, se o 4, por exemplo, for aqui em cima, vai passar aqui o nosso gráfico, né? Ó, que é 4. E como as raízes é 2 menos 2, aqui é o ponto mais alto do gráfico, que é o y do vértice, certo? Então, o nosso gráfico ele faz isso. Ó. É uma parábola que está com o vértice ali naquele ponto 4, certo? Observe que o gráfico, toda a imagem dela no eixo y, o ponto máximo é o 4. E o para baixo é infinito, que esse gráfico ele não para, ele continua seu desenho para baixo, certo? Se eu pegar um x muito grande, eu vou ter um y muito negativo lá embaixo. Então, o nosso gráfico, a nossa imagem é a correta seria assim, ó. Y pertence aos números reais, pode ser qualquer número, tal que o y vai ser menor ou igual que 4, certo? Então, a nossa imagem é esse conjunto aqui, ó, que está representado na letra A. A imagem de f é igual a y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a 4, certo? Espero que vocês tenham entendido essa questão, bem interessante. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.